Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Kevin Otávio, do Brasil, sejam bem-vindos em meu canal. E hoje galera, eu vou falar sobre todos os androides que o Dr. Gero criou, do 1 ao 21. E se você está vendo o vídeo, já deixa o seu like e ativa o sininho. E eu vou falar sobre todas as criações canônicas e não canônicas do Dr. Gero. E eu vou separar a geração dos androides em tópicos, para vocês entenderem melhor. Primeira geração, androides simples, do Android 1 ao 7. E esses primeiros androides foram os primeiros que o Dr. Gero criou. E esses androides eram androides comuns, e todos eles tiveram falhas. E é comum isso acontecer, até porque são os primeiros androides. Por mais que esses androides não tenham aparecido canonicamente em Dragon Ball Z, no mangá eles apareceram no não canônico, que é o anime de Dragon Ball Z. No flashback que mostra o laboratório do Dr. Gero, nós podemos ver todos eles. O Android 1, o Android 2, o Android 3, o Android 4, o Android 5, o Android 6 e o Android 7. E preste atenção nesse Android aqui de cima, ele lembra muito bem o robô pirata. Provavelmente o Dr. Gero criou o robô pirata, até porque nas pernas do robô pirata possui a numeração 2. E quem dá a numeração para os androides é o Dr. Gero. Segunda geração, androides com sentimentos, do Android 8 ao 10. E essa segunda geração de androides funcionava muito bem fisicamente, movimentavam bem e eram muito fortes. Porém, eles tinham defeitos, que era a sua personalidade. E essa segunda geração de androides desenvolveu personalidade própria. Um era mais triste, um era mais irritado e tal. E por causa disso, isso atrapalhava esses androides a lutarem. E por causa disso, o Android 9 e o 10 foram descartados. O Android 8 não foi destruído porque ele fugiu com Goku. E uma curiosidade é que no game Dragon Ball Online, o Android 9 é o Comandante Red. Terceira geração, Super Androids, do Android 11 ao 16. E nessa nova geração, os androides voam e lançam ataques de Ki. Ah, mas como os androides lançam ataques de Ki? Calma, eu explico. O Dr. Gero, ele criou um reator de energia eterna, assim possibilitando os androides lançarem ataques de Ki. E essa terceira geração era muito mais poderosa do que a segunda geração. Porém, do Android 11 ao 15, todos tiveram falhas. E por causa disso, o Dr. Gero descartou todos eles. E aqui vai vir uma confusão que eu vou explicar, que é o seguinte: os androides 13, 14 e 15 são sim canônicos, já que eles são citados no mangá de Dragon Ball Z. Porém, a versão apresentada pelo filme não é canônica. E canonicamente, o Dr. Gero descartou todos eles por possuírem falhas. Então, eles são sim canônicos, porém, a versão apresentada pelo filme não é canônica. E o último android dessa geração de Super Androids é o Android 16. E o Android 16 é o mais poderoso dessa geração Super Androids. Porém, ele tem o mesmo defeito do Android 8, que é ser muito bonzinho. E o Android 16 ele foi construído com base na aparência do filho do Dr. Gero que morreu, que se chamava Gevo. E por causa disso, o Dr. Gero tem um apego emocional muito grande com o Android 16. E ele não ativou ele porque ele tinha medo de perder ele. Quarta geração, humanos modificados, do Android 17 a Android 18. E nessa geração de androides, o Dr. Gero não vai construir mais androides. E sim, ele vai sequestrar humanos e assim modificar eles e assim transformando eles em ciborgues. E o Dr. Gero sequestrou dois irmãos, Lápis e Lazuli. E com isso, o Dr. Gero ele modificou os dois e transformou eles nos androides 17 e 18. E os androides 17 e 18 são muito poderosos, porém são muito desobedientes. E esses androides possuem a energia ilimitada, que faz com que eles não se cansem nunca. E o motivo deles não obedecerem o Dr. Gero é que quando o Dr. Gero instala o sistema de energia ilimitada, isso acaba removendo o sistema de obediência deles. Por isso que eles não obedecem o Dr. Gero. E o Dr. Gero considera os dois androides uma grande falha, e por causa disso, o Dr. Gero mantém eles desativados. Quarta geração, androides com absorção de energia, do Android 19 ao 20. E o Android 19 ele foi criado com energia eterna e não com energia limitada.
porque se ele fosse criado com energia ilimitada, não daria para dar ordens para ele. E o modelo do Android 19 é o modelo de absorção de energia. E o Android 19 foi o responsável por transformar o Dr. Gero em um Android. Nessa quinta geração, os Androids possuem agora esferas vermelhas nas suas mãos. E com essas esferas, eles são capazes de absorver energia dos seus oponentes. E originalmente, ele era para ser um assistente do Dr. Gero. Só que devido à pressa do Dr. Gero, ele foi reprogramado para ser um Android de combate. E o último Android dessa geração é o Android 20. E o Android 20 nada mais é do que o próprio Dr. Gero transformado em Android. E o Dr. Gero preferiu usar um modelo de absorção de energia e não de energia ilimitada. E o motivo disso é porque a energia ilimitada é tão poderosa que é muito difícil de controlar. Por isso que ele optou por usar um modelo de absorção de energia. Sexta geração, Androids bioorgânicos. E temos o último Android criado canonicamente pelo Dr. Gero, o Android Cell. E o Cell é a criação mais poderosa do Dr. Gero. E o Cell é um Android bioorgânico criado em laboratório. E o Cell possui as células dos guerreiros mais poderosos, do Freeza, do Rei Cold, do Goku e do Piccolo. E o Cell é tão poderoso que ele demora 20 anos para ficar pronto. E por causa disso, o Dr. Gero deixou seu computador trabalhar o resto. E basicamente, o Cell é sua última criação canônica. Porém tem os não canônicos, que eu vou falar sobre. Sétima geração, Androids que não foram criados canonicamente. Em Dragon Ball GT, o Dr. Gero acaba se alinhando com o Dr. Mil. E juntos eles criaram o Super Android 17. E o Super 17, ele é uma fusão do Android 17 100% robótico e do Android 17 humano modificado. E basicamente, o Super Android 17 é um híbrido entre um Android 100% robótico e um humano modificado. E esse Android é muito poderoso, já que ele possui a capacidade de absorver energia e também possui a energia ilimitada. Então, o Super Android 17 é a criação mais poderosa do Dr. Gero do não canônico. Agora eu vou falar sobre a última criação do Dr. Gero, a Android 21. E a Android 21 ela foi construída com base na esposa do Gero que morreu, que se chamava Vomi. E ela possui o DNA do Majin Buu. E ela possui duas personalidades, a sua personalidade boazinha e a sua personalidade maligna. Bom, isso aqui é tudo sobre todos os androides criados pelo Dr. Gero, os canônicos e os não canônicos. Se vocês gostaram do vídeo, comente aí, beleza? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, fui!